pé só para a gente fazer a leitura da palavra inicial. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 e 16. Versículo 15 e o 16. Amém? Moisés está falando ao povo, e aí Moisés está dizendo: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Amém? Pode se sentar. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Que possa, que Ele possa me usar e iluminar, essa palavra para que nós possamos sair daqui renovados e transformados. Em nome de Jesus. Então, Moisés, ele foi um grande mediador da antiga aliança. Ele foi um tipo de Cristo, tanto como libertador, tanto como mediador. E nós vemos, a carta aos Hebreus, que fala muito sobre a superioridade de Cristo. Se quiser pode pôr até aqui, Samuel. Hebreus 3, no verso 5, que é uma carta que é uma das cartas que eu mais gosto, porque eu gosto tanto quando fala de Cristo. E em Hebreus 3, no verso 5, diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Ou seja, Moisés servia na casa, mas Cristo era o dono da casa, Moisés, ele entregou a lei que preparava o caminho para o Senhor, e Jesus era o próprio caminho. Então, nós vemos, muito nas Escrituras, no Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos citarem muito trechos, das Escrituras do Antigo Testamento, para poder falar como Jesus cumpriu todas essas coisas nele mesmo. E eu estava meditando nessa palavra, e eu acho muito profundo quando o Novo Testamento traz tudo aquilo que foi cumprido em Cristo, e como no Antigo Testamento Jesus era apresentado, como sombra das coisas que haveriam de acontecer. E aqui em Deuteronômio, Moisés está falando com o povo, ele está se despedindo do povo, preparando o povo para entrar lá em Canaã. E ele está anunciando: Deus vai levantar do meio deste povo, do meio de vocês, um profeta como eu, um profeta que, assim como ele, assim como Moisés, que foi mediador entre Deus e o povo, não seria estrangeiro, mas sairia do próprio povo de Israel. E este profeta teria as palavras dele teriam a mesma autoridade, a autoridade do próprio Deus. E aí, quando nós vemos lá no Novo Testamento, nós vemos Pedro fazer essa citação depois que ele cura o mendigo aleijado, ele está pregando no templo, ele usa essa passagem. Estevão também, antes de ser apedrejado, ele usa essa passagem. Então, muitos dos pregadores do Novo Testamento usam o Antigo Testamento para dizer que tudo foi cumprido em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele é o próprio, o profeta definitivo. Ele supera Moisés, por quê? Porque ele é o próprio Filho do Senhor. E é interessante porque no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, no verso 5, quando Jesus, ele se reveste de toda a glória, Mateus 17, no verso 5, eu vou ler desde o início, assim, só para a gente ter um conhecimento melhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte.
Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E aí aqui é o verso-chave. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouça-no. Então Deus é o eco que soa da profecia. Deus está falando: este é o profeta que eu prometi, aquele profeta qual eu falei que vocês deveriam ouvir, é o meu filho amado. Então ouça-no. Então, da mesma forma, né, que Israel foi chamado, né, a ouvir este profeta que viria, nós também somos, né, chamados a ouvir a voz do Filho, o que é mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Pois só há um mediador, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O único que intercede por nós é Jesus, que é o único caminho que nos leva diretamente ao nosso Pai, ao nosso Pai. E também na carta aos Hebreus, né, diz que há muito tempo Deus falou de várias formas, de várias maneiras, né, através dos seus profetas, aos seus antepassados. Mas hoje, nos últimos dias, Ele falou e ainda fala por meio do Filho. Então, assim como Israel teve, né, eles tiveram um coração endurecido. Então, assim como Israel, eles tiveram essa resistência para ouvir a voz do Senhor, nós também, às vezes, estamos com o coração endurecido e resistimos à voz de Deus. E Israel teve medo da voz do Senhor porque ela revelava a santidade divina diante da fraqueza humana. Não foi por causa do som, da voz do Senhor. O problema não era o fogo de Deus, mas era a incapacidade de estar na presença de um Deus santo, estando com o coração carnal. Era insuportável para eles. Não tinha essa capacidade de estar na presença de tamanha santidade de Deus e tendo um coração carnal como aquele povo tinha. E aí, assim como eles, né, hoje nós também, quando estamos na carne, mais inclinados para a carne, nós resistimos à voz do Senhor. E por que isso às vezes se torna tão difícil? Exatamente por isso, porque nós estamos mais inclinados para a carne, porque a carne, ela resiste. E Paulo, em Gálatas 5, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que vocês desejam. Ou seja, quando nós nos alimentamos mais da carne, né, mais dos prazeres deste mundo, mais espiritualmente surdo nós ficamos. Quanto mais nos alimentamos das coisas deste mundo, mais resistentes à voz de Deus nós ficamos. É difícil para ouvir, é um conflito interno, é uma guerra invisível que acontece dentro de nós todos os dias, que nós não vemos. É como se duas naturezas, né, disputassem o trono do nosso coração. Uma puxa para cima, para a intimidade com Deus, e outra puxa para baixo, para as coisas deste mundo. Então é uma guerra incessável, é uma guerra insensável entre carne e espírito, de modo que nós devemos, né, alimentarmos mais o nosso espírito. E uma das coisas que Estevão também falou durante a sua pregação, ele estava falando sobre daqueles homens, ele falava: povo rebelde, obstinado de coração, obstinado de ouvidos, porque vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês sempre estão resistindo a ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus. Porque vocês querem mais, vocês se satisfazem mais com as coisas deste mundo. Vocês se satisfazem mais com as alegrias deste mundo, com as coisas terrenas. Vocês preferem alegrias momentâneas,
coisas passageiras. Mas nós não percebemos quando nós estamos desejando mais as coisas deste mundo do que desejando ao próprio Deus, ao próprio Senhor. E como foi pregado aqui na quarta-feira, né, que o Tiago pregou aqui, e ele falou que muitas das vezes nós queremos sempre Jesus e mais alguma coisa na nossa vida, quando nós devíamos estar plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Foi o que ele leu aqui, o Salmo de Asaf, ele falando, né? Senhor, quem tenho no céu além de ti, e nada mais desejo nessa terra do que estar junto a ti. E isso é surreal, é profundo. Sabe quando, muitas das vezes, a gente lê a palavra do Senhor e a gente só lê. Sabe o que é você só ler e você não sentir nada? É fazer apenas uma leitura. Ah, eu li. Pronto. Mas nós não percebemos que nós estamos só lendo e nós não estamos guardando isso para a nossa vida. Porque quando você vê um verso de um salmista como Asaf, né, daquele texto inteiro de Salmo 103, que ele fala sobre porque os ímpios prosperam, porque nós precisamos sentir a palavra de Deus no profundo da nossa alma. Porque a voz de Deus ecoa primeiro nas Escrituras. A palavra do Senhor é a voz de Deus. E nós ouvimos a Ele pela palavra. Pela palavra. E aí, quando nós vamos em João 8, capítulo de João 8, que é interessante também. Irmãos, a carne, ela é a natureza inclinada ao pecado. Quando nós damos espaço para ela, né, surgem muitas outras vozes, onde nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. É como tentar ouvir uma voz suave de Deus no meio de uma multidão que está gritando. Então nós sempre precisamos alimentar o nosso espírito. E nós sabemos como nós devemos fazer isso, porque quanto tempo de caminhada eu tenho ou você tem com Deus? Quanto tempo de conversão? Quanto tempo você fala que é filho de Deus? Quanto tempo você fala que você é discípulo de Jesus? Então você sabe como você alimenta o Espírito. Nós sabemos como nós precisamos saciar a nossa alma. É a meditação da palavra, é o jejum, é a oração, é a comunhão com os irmãos. E aí em João 8, no 43... João 8, 43, Jesus está lá confrontando os fariseus. Jesus está falando, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Ele está perguntando, ele também está respondendo a pergunta que ele mesmo fez. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir aquilo que eu digo. Então, Jesus está confrontando os fariseus que ouviam as palavras, mas não entendiam, porque os seus corações estavam fechados. E o problema ali não era a falta de audição, mas sim uma disposição espiritual que eles precisavam ter para poder escutar a voz de Deus. Eles estavam tão presos à religiosidade que eles não conseguiam enxergar, não conseguiam entender que o próprio Deus estava ali falando diante deles. Eles ouviam o som, eles ouviam a voz do Senhor, mas o coração estava bloqueado para compreender aquilo que o Senhor estava dizendo. Era uma surdez espiritual que eles tinham, uma falta de compreensão, porque não estavam ouvindo com os seus ouvidos espirituais. Eles não viam, né, como muitos apóstolos, né, viram, né, das Escrituras. Quando eles pegavam as Escrituras, ele falava, não, esse é Jesus, esse era Jesus que meu pai, que Deus tanto falava no Antigo Testamento, é ele. Mas eles não conseguiam enxergar isso da mesma forma que outras pessoas viram, que outras pessoas entenderam. E não é porque Deus não queria falar, não. Era porque eles não conseguiam suportar a verdade que os confrontava. Eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam suportar a verdade da palavra de Deus. E aí muita gente escuta a palavra de Deus todos os dias, mas o coração está cheio de outras vozes, cheio de distrações,
cheio de mágoas, cheio de confusão, né? Quando o coração não se rende, né? A voz de Deus soa distante, mesmo quando Ele está falando claramente com você. Às vezes Deus está falando algo que é muito claro, mas você não consegue entender, porque o seu coração está cheio de outras vozes, E quantas vezes Deus não fala, né? Pela Bíblia, pela sua palavra, pelas circunstâncias deste mundo, do dia a dia, pelos seus próprios pensamentos, Deus não fala com cada um de nós, mas a gente não ouve, porque a voz de nós mesmos está soando mais alto do que a voz do próprio Senhor. E aí, lá em João 6, voltando um pouquinho, Jesus está falando sobre ser o pão da vida, o pão que desceu do céu. E aí no verso 60, diz: muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E é interessante porque foram discípulos de Jesus, ou seja, até quem seguia Jesus de perto não conseguia entender aquilo que ele estava falando. Então, eles estavam seguindo Jesus, é interessante, né? Mas eles não estavam entendendo aquilo que Jesus falava. Ele falava: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Jesus estava revelando uma verdade celestial numa linguagem espiritual, né? Ele estava falando que Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele estava oferecendo ali uma vida eterna, um alimento eterno, mas eles não estavam compreendendo. E Ele disse: estabeleceu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Jesus lhe disse: isso o escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam em quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E aí diz no 66, que é uma das cenas, né, mais tristes e reais do Evangelho. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, muitos dos que já seguiam Jesus, né, voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque eles queriam um Messias que alimentasse o corpo, não uma pessoa, um Messias que alimentasse, que saciasse a sua alma. Nem isso eles conseguiam entender, mas eles queriam, né, uma pessoa que alimentasse o corpo, igual lá na multiplicação dos pães. Depois foram procurar Jesus, e Jesus fala: olha, vocês estão me procurando não por causa, né, do alimento, né, das coisas que eu fiz, né, mas porque eu posso alimentar vocês. Mas não pelo pão, né, pelo pão eterno, pela vida eterna. Eles não estavam procurando Jesus por isso, né, mas eles queriam ser saciados de outra forma. E aí vem Pedro, né, e faz uma confissão que sustenta a nossa fé nesses dias, né. Jesus perguntou aos 12, né: vocês também não querem ir? E aí diz Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então você sabe que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, para quê? Que às vezes a gente quer procurar as coisas no mundo. Para que dar ouvidos às vozes do mundo? Para que experimentar as coisas deste mundo? Se nós sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ainda que pareça confuso, ainda que te gere dúvidas, no fundo, você sabe a verdade. No fundo, nós sabemos a verdade. Sabe quando a carne está mais inclinada, né? A gente está mais inclinado para a carne, e aí a gente percebe que nós estamos no caminho errado? Já é o Espírito Santo te alertando, te dizendo: volta. Volta. Isso acontece, irmãos, diariamente, porque comigo acontece muito. Às vezes eu estou errando, estou vendo que estou falhando, e
Espírito Santo está falando, olha, volta, não é assim. Não é assim. Ainda mais a gente que tem uma vida corrida. Eu nos dias que eu trabalho, eu fico o dia inteiro eu fico o dia inteiro fora da minha casa. Eu só chego na minha casa depois do culto, é lá umas 11 horas, a gente vai dormir tarde. E aí fica as coisas de casa pendentes, né? Mas assim, a gente fica na correria do dia a dia. Aí passa a segunda, aí às vezes você percebe, nossa, não consegui ler, não consegui meditar, não consegui orar. Aí passa a terça, aí terça é o dia que eu estou em casa. Aí arruma a casa, faz um monte de coisa, faz comida. Aí na quarta, trabalha de novo, fica o dia inteiro fora. E assim. Aí quando você percebe, nossa, eu não falei com o Senhor. Aí você percebe que essas coisas estão te inclinando mais para a carne, porque essas coisas são da carne. E às vezes a gente precisa dar uma como de Maria. Sentar para escutar. Então por muitas vezes já deixei minha casa bagunçada, já deixei minha casa uma zona para poder fazer aquilo que é de melhor para mim. Que é escutar a voz de Deus, que é escutar a palavra do Senhor. E assim também, não estou falando que você tem que deixar a sua casa bagunçada, não. Mas é porque a minha vida é muito corrida. Mas aí é o individual de cada um com você. Graças a Deus eu tenho um esposo que me ajuda. Mas nós precisamos sempre escolher ouvir a voz de Deus. Porque todas essas coisas terrenas, elas passam. A palavra do Senhor é palavra eterna. E é ela que gera vida, é ela que nos guia nos caminhos certos. É a palavra do Senhor que nos guia. Ela é a voz que nos dá a direção para o caminho certo. Amém? Todos estão aqui compreendendo? Amém. E aí, voltando um pouquinho em João 4, que também é uma das coisas que nos dificulta de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a voz de Deus, né? Nós precisamos estar sensíveis ao ouvir da voz do Senhor, né? Sensíveis de espírito, para que nós possamos deixar essa palavra, deixar essa voz penetrar na nossa alma e nos transformar. Então, uma das coisas que dificulta também, Jesus disse até para Nicodemos, né, que muitos preferem as trevas, né, porque a luz expõe aquilo que está dentro. No verso, eu não marquei aqui, mas deixa eu ver. Verso 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então a voz do Senhor, ela revela intenções, ela corrige pecados e ela chama a mudança. Ela chama a transformação, mas muitos fogem desta luz, que é o Deus, que é nosso Deus, que é a palavra do Senhor. Ou seja, é mais fácil se distrair do que deixar iluminar aquilo que está escondido, né? Então, ao invés de fugir da voz que te confronta, corra para a graça. Corra para a graça de Deus, porque Deus nunca vai te expor, Deus nunca te expõe para destruir, mas sim para curar, mas sim para transformar, mas sim para te renovar. Amém? Então, como nós, né, fortalecemos o nosso espírito para ouvir a voz de Deus? Tem uma das coisas que todos nós já sabemos e que eu já citei aqui, mas meditando na palavra de Deus. Porque a voz de Deus, ela fala primeiro nas suas escrituras. E tem palavra para tudo. Todos os momentos da sua vida, todas as áreas da sua vida, você acha respostas de Deus aqui na Bíblia, nas Escrituras. Deus nunca vai te deixar sem resposta alguma. Pode ser uma resposta silenciosa hoje, mas que depois você vai entender e vai compreender. Não tem a música que fala que é no silêncio, né? Que fala que calma, que fala no silêncio, Deus deixa, nós ouvimos a voz de Deus, é no silêncio. Tem um verso do salmista que ele diz, né, que o Senhor diz, né, aquietai-vos de saber que eu sou Deus,
Aquieta às vezes essa alma para poder ouvir a voz do Senhor, né? E aí, orando com sinceridade, não só falando, né, mas silenciando o coração para ouvir a voz de Deus. E tendo o coração sensível ao Espírito, vivendo em obediência e renúncia diária. Ou seja, para fortalecer o Espírito é totalmente uma vida dedicada ao Senhor. É vivendo uma vida verdadeira para o Senhor. Ele que diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma renúncia diária, né? Então, quanto mais próximos estamos de Deus, mais longe do mundo nós estamos. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais as vozes deste mundo a gente vai escutar. Quanto mais próximos de Deus, mais rico nós estamos. Mais bem-aventurado nós somos. Rico estamos por ter Jesus, né? Por ter tudo isso que Deus proporcionou para nós através de Jesus. Ricos somos. E uma das coisas que a Escritura diz, que a palavra de Deus diz, é que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E uma vez eu li, né, um livro do Luciano Subirá, que acho que é esse título, né, A Voz de Muitas Águas. Mas é interessante como ele fala e como, como ele falou sobre a voz do Senhor é uma realidade. Né, ele estava falando sobre imagina uma grande cachoeira, né? Eu vou dar o exemplo aqui lá das cataratas de Foz do Iguaçu. Imagina uma torrente de água. E aí o som é tão grande, o som daquelas águas são tão grandes que você não consegue escutar se alguém te chamar, né? Você não consegue escutar outras vozes além do som daquelas águas. E é exatamente assim na nossa vida, né? A voz de Deus, nós precisamos estar próximos da voz do Senhor. Porque quanto mais próximos nós estivermos na voz de Deus, né, menos do mundo, menos das vozes, né, de orgulho, distrações, do pecado, nós estaremos propícios a ouvir. E eu não gostaria de ouvir, eu sei que você também não quer ouvir essas vozes do mundo. Se você está aqui é porque você quer estar próximo de Deus. Se você está aqui é porque você quer estar próximo do Senhor. Então esteja próximo dessa fonte de água viva. Esteja próximo dessas águas que te purifica, que renova e que sacia verdadeiramente a tua alma. A nossa alma. Então dessas vozes nós precisamos. Dessas vozes nós precisamos. Então a palavra de Deus tem palavra para tudo. Até quando você tem uma passagem, eu não sei se eu vou lembrar, mas está lá em Isaías. Mas diz, quando você se for para a esquerda ou para a direita, né? Ou quando você for para a esquerda ou para a direita, terá uma voz, uma voz atrás de você, né? Dizendo para você, este é o caminho, siga-o. Não sei aonde está, mas eu li em Isaías, né? Que fala exatamente assim, né? Ou seja, quando você vê, quando você está confuso, quando você está perdido, quando você não sabe o que fazer, quando você procura respostas e fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E a voz de Deus é um som invisível. Mas muitas vezes, para a gente escutar, a gente precisa estar com a alma desperta. Então, como nós queremos escutar a voz de Deus se nós estamos longe de Deus? Como nós queremos buscar respostas de Deus se nós não estamos perto de Deus? E muitas vezes, quando acontecem os problemas, vêm as adversidades da nossa vida, a gente procura respostas e a gente não sabe por que nós não encontramos. Porque muitas vezes só se procura Deus nos momentos difíceis. Mas você deixa passar batido os momentos em que Deus te recompensa, no momento que Deus te abençoa. Deixamos passar batido. Ou apenas o fato de você falar que é de Cristo, para você já é suficiente. Mas e a prática da tua fé? E a prática da nossa fé? De testemunhar que nós realmente somos filhos de Deus.
De não ser como aquele povo que falou: Senhor, eu não quero falar contigo. Nós não queremos falar contigo diretamente, porque nós tememos morrer. Então mande alguém que fale através de você. E Deus mandou, né, enviou o teu filho, né, de modo que o povo agora pode ouvir Deus falar de forma acessível através do filho. E mesmo assim, muitos não escutam. Como os muitos também não escutaram quando Jesus, né, se encarnou. Né, veio em carne como filho de Deus, como homem, e não escutou as suas palavras. Então muitos ainda agem como aquele povo em Israel. Muitos agem como aquele povo, murmura, reclama, mas está com o coração endurecido. Né, em coração, eu acho que Hebreus também fala, né? Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês, mas estejam com a alma desperta, com os ouvidos espirituais abertos, para ouvir aquilo que Deus tem para você, que é palavras de vida eterna. Palavras que saciam a sua alma, saciam, matam a tua sede. Que mata a tua sede. Não queira buscar outras fontes de prazer, meus irmãos. Não queira buscar outras fontes de prazer, porque tudo neste mundo passa. Tudo neste mundo passa e vai passar. Qual prazer momentâneo é esse que você procura, que Cristo não pode te oferecer? Qual o prazer deste mundo que você procura, que Cristo não possa dar para você, quando em tudo Ele já tem? Quando toda fonte de prazer, Deus já tem nele mesmo. Precisamos ser filhos apaixonados pelo Pai. Filhos que são loucos, né? Loucos por Deus, loucos por Jesus. E isso não é ser religioso demais. Não. É você saber que em Cristo tudo te satisfaz. Que Cristo tudo tem para você. Tudo aquilo que você procura está em Cristo, no Filho amado de Deus. E se esse nome não queima no teu coração, Jesus, não sei mais o que vai satisfazer você. Não sei mais o que vai satisfazer a sua alma. Enquanto nós procurarmos coisas deste mundo. Às vezes a gente procura carro melhor, casa melhor, a gente quer celular melhor. São coisas terrenas. São coisas terrenas. Mas por que não buscar o melhor em Deus? Por que não buscar o melhor em Jesus? Em Jesus. Eu queria chamar o louvor para tocar aqui no silêncio. Eu lembrei da música, até cantei aqui meio errado, mas eu acho que tocando aqui vai sair certo. Porque é uma música que fala para a gente se aquietar um pouquinho, né? Aquietar um pouquinho a nossa alma para ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Então talvez, né, eu já percebi, mas você tenha percebido que nós andamos um pouco distantes da voz de Deus. Mesmo que quando a gente ainda ame a presença, mas a gente sente que ainda tem outras vozes que abafam a tua voz, a voz do Senhor. Então, hoje o Espírito nos chama para se aproximar mais dessa voz. Para nos rendermos inteiramente ao Senhor. Porque em Cristo, a voz de Cristo, ela não nos condena mais, ela vivifica, ela restaura, ela renova, ela transforma. É uma voz que penetra na nossa alma, é uma voz de amor, uma voz de sacrifício, é uma voz de perdão, é uma voz de reconciliação, é uma voz de justiça, é uma voz de rendição. É a voz de um homem que veio e que se humilhou e que se despiu e que deixou toda a sua glória para que fôssemos curados, para que fôssemos sarados, para que fôssemos restituídos e para que fôssemos libertados.
E livres estamos por causa de Deus. E livres estamos porque essa voz que se encontra plenamente na palavra de Deus, nós temos livre acesso. Então, levante-se e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz de novo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te obedecer de novo. Eu quero ouvir, eu quero aprender mais de ti, eu quero conhecer a ti, não só, né, de ouvir, mas de caminhar e buscar a intimidade contigo. Então, se hoje, né, você sente que você não tem ouvido plenamente a voz de Deus, e você tem escutado, nem que seja um mínimo, um pouco do mundo dentro de você, então peça a Deus, né, peça ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero deixar todas as outras vozes para trás, eu quero estar perto da fonte que é Jesus, eu quero estar perto da fonte que é estar com teu filho amado e me esquecer de todas as outras coisas. Amém?